Efésios 5, verso 3 a verso 7. Nossa classe está bem cheia hoje, que coisa boa. Todos já acharam? Já encontraram? Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Se você estiver com a revista atualizada, não fique preocupado, você está com a Bíblia na mão. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, mas tem 30 anos que eu exponho a Bíblia usando a revista atualizada, então na minha memória, na minha cabeça, é o texto que você tem em mãos que eu vou usar na prática, tá bom? Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Por quê? Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Vamos orar. Pai, a tua palavra é santa, é verdadeira. Nós é que somos falhos e pecadores. Por isso, vem moldar o nosso comportamento, o nosso entendimento através da palavra do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar com uma citação do Dr. John Stott. Ele diz o seguinte: a santidade não é, pois, uma condição na qual estamos flutuando à deriva, para cá, para lá, de um lado para o outro. Não somos espectadores passivos de uma santificação que Deus opera em nós. Pelo contrário, devemos deliberadamente deixar toda a conduta que é incompatível com a nossa nova vida em Cristo e revestir-nos de um estilo de vida compatível com ela. John Stott está resumindo o parágrafo que nós estamos trabalhando, que começa lá no capítulo 4, versículo 17, e ele termina ali no versículo 21 do capítulo 1. Quando eu exponho geralmente o capítulo 5, eu exponho de uma vez só os versos 1 a 21, onde a palavra andar vai aparecer 3 vezes. Ela aparece no versículo 1, andar como filhos amados. Ela aparece no versículo 8, andar como filhos da luz. E ela aparece um pouco mais adiante, que a minha memória aqui está falhando, acho que no versículo 14 ou 15, quando ele fala de andar como sábios. Deixa eu ver aqui. 15. Que na minha tradução aqui, tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam insensatos, mas como sábios. Na versão revista atualizada, vem andar como sábios. Então eu vou subdividir o capítulo 5 em 3 aulas ou 3 palestras para os irmãos. Hoje nós vamos falar sobre abandonando a velha vida. E depois nós vamos falar sobre os outros 2 assuntos que Paulo trata neste último parágrafo a respeito do testemunho cristão e do comportamento apropriado que se deve esperar do povo de Deus. Então, andando mais um pouco, como eu disse, o tema geral do parágrafo, que vai de 4:17 a 5:21, é a integração da experiência cristã, aquilo que somos, aquilo que cremos e como nos comportamos num pacote só. Nós vivemos numa época que as pessoas têm o costume de fracionar as coisas. Então, uma das coisas que é fracionada é separar aquilo que cremos de como devemos viver.
Então eu creio de uma forma, mas isso não tem nenhuma implicação, não tem nenhuma influência no comportamento que eu escolhi. Então aqui na igreja eu digo que Deus é o Deus da verdade, que eu amo a verdade, que eu devo ser santificado na verdade, mas lá no meu trabalho eu minto, eu trapaceio, eu engano para poder lucrar mais nos meus negócios. Como se nada tivesse a ver uma coisa com a outra. A palavra de Deus diz que não. Aquilo que nós cremos deve transparecer, deve aparecer, deve fazer parte de como nós nos comportamos. A santidade, ela se espelha, se esparrama, ela aparece, ela se torna prática e visível aos olhos dos outros naquilo que nós fazemos. Como que nós podemos medir a nossa santidade? Pelo nosso comportamento. Embora eu possa teatralizar o meu comportamento, eu possa desempenhar um papel, dependendo do público no qual eu estou, mas diante de Deus não passa despercebido. Toda a nossa vida é vivida diante de Deus. Ele vê tudo, Ele sabe tudo, Ele conhece todas as coisas. Então, neste parágrafo, Paulo vai enfatizar a existência, o pensamento e a ação nunca devem ser separados um do outro. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós somos e vivemos, aquilo que nós fazemos, nunca está separado uma coisa da outra, é tudo integrado, tudo faz parte de quem nós somos na presença de Deus. Então, Paulo vai ensinar para nós, e ele está fazendo isso nesse grande parágrafo sobre o comportamento cristão, que aquilo que somos dirige a forma de como pensamos, e como pensamos determina como agimos. E a nossa proposição, então, seguindo o ensinamento do texto, Paulo vai falar sobre abandonar a vida vã. Ele usa 3 verbos aqui, que enfatizam a importância, a exigência, a necessidade de que a velha vida sem Deus fique de fato e de verdade para trás. E nós adquiramos e passemos a praticar tudo que diz respeito à nova vida. Trocando em miúdos, Paulo está dizendo de novo, em outro texto, deixem as obras da carne para trás, abracem o fruto do Espírito, na vida, no comportamento, nas ações de cada um de vocês. E esse texto, esse pequeno texto que nós lemos, ele tem uma peculiaridade. Paulo vai enfatizar essa necessidade de abandonar a velha vida no que diz respeito às questões da sexualidade, da nossa vida sexual. Seja solteiro, seja casado, seja viúvo, seja divorciado e que casou de novo, seja quem quer que seja, Paulo está dizendo aqui que nós temos que ter um cuidado especial com as coisas da sexualidade, especialmente no nosso comportamento e nas nossas conversações. Porque na época em que ele escreve essa carta, e ele escreve para a igreja que é de Éfeso. Éfeso era a capital da província da Ásia. Éfeso era uma cidade de moral muito baixa. O templo da grande deusa Diana era lá, ou Ártemis. E o culto da grande deusa Diana, ele era recheado de imoralidades, porque ela era uma deusa de fertilidade. Quase todas as deusas da antiguidade eram deusas da fertilidade. Eram procuradas principalmente para que houvesse fertilidade, houvesse virilidade dos homens e fertilidade das mulheres. E quem é curioso e já estudou Corinto e Efésios, vai se lembrar que a deusa Diana é representada numa estatueta de uma mulher muito bonita, com muitos seios. Ela não tinha só 2, não, ela tinha um monte. Então, quando você vai na Grécia e visita Éfeso, um dos bandulaques que você compra lá é a deusa Diana dos Efésios. Uma estatuetazinha de uma mulher com muitos seios à vista.
Era essa estátua imensa que estava lá e que causou aquele reboliço todo quando o evangelho, em Atos 17, alcançou a cidade. Então, a sexualidade, as coisas do sexo estavam à mostra, à vista. Era a conversa do dia, no dia a dia daquela cidade. Então, Paulo vai dizer que nós precisamos abandonar a vida vã. E ele especifica essa questão da vida vã no que diz respeito às questões da sexualidade, e isso tem muito a ser aplicado nesse século 21 no qual nós vivemos. Primeiro, Paulo vai dizer então, trocando o inconveniente pelo santo na vida sexual. Observa aí o texto que nós lemos, o versículo 3 e o versículo 4. Entre vocês não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza, impureza sexual, e de cobiça, cobiça sexual. Pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade. Obscenidade é conversa feia no que diz respeito a sexo. Nem conversas tolas que dizem respeito a sexo. Nem gracejos imorais, que são inconvenientes. Mas ao invés disso, ações de graça. É o que diz o apóstolo Paulo para nós. Então vamos destrinchar aqui o texto. Quando Paulo diz isso, John Stott, ao comentar esse texto, ele resume esses dois versos da seguinte forma: não façam piadas acerca do sexo, mas sim deem graças por ele. Não façam piadinhas a respeito do sexo, mas sejam gratos pela sexualidade, pela vida sexual, pelo sexo que você recebeu da parte de Deus. Quando você liga a televisão e assiste os programas humorísticos brasileiros, A Praça é Nossa, por exemplo, não tem uma única piada desses programas que não seja relacionada com sexo. Não é só a questão de abusar da sogra, não é só ficar falando mal do genro, é muito pior do que isso. Tudo tem uma conotação sexual. É o corpo de uma mulher à vista, é comentários a respeito disso, todas essas questões. E em qualquer rodinha que você entra para conversar, até mesmo nas igrejas cristãs, vez por outra aparece uma piadinha de tom sexual que a gente tem que pedir para não fazer. Acontece, é comum. No mundo lá fora não tem outra. Na igreja, direto a gente está escorregando. Mas Paulo diz, olha, nem sequer se converse nesse tom no meio de vocês. Não fiquem fazendo piadas a respeito do sexo. Não fiquem fazendo piadas a respeito da vida sexual de quem quer que seja. Não fiquem fazendo piadas do formato, do corpo, do jeito que a pessoa é, na sua sensualidade ou na falta dela. Porque muitos fazem, e isso traz problemas para muitos casamentos. E Paulo está dizendo, não traga isso para a sua boca. Palavras torpes, ele menciona aí na sua tradução, ele já havia mencionado lá em cima no versículo 28, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe, como nós dissemos, então não é somente o palavrão, mas é toda palavra suja, toda palavra que deteriora a condição moral do outro, que abusa, que usa de características sexuais dos outros para poder denegri-lo ou para poder fazer brincadeiras, geralmente de mau gosto, a respeito da mulher, a respeito do homem, a respeito do casal, a respeito do casamento e a respeito da vida que você vive na presença de Deus. Todos os 6 pecados alistados por Paulo aqui, nessa pequena lista, dizem respeito a comportamento quanto ao sexo. Nós aprendemos na hermenêutica, na doutrina da interpretação das Escrituras, que sempre é importante você interpretar o texto à luz do seu contexto. Então, se o tema do texto é sexualidade,
as aplicações das palavras que vão ser utilizadas também dirão respeito à sexualidade. Então Paulo menciona várias palavras aqui que têm respeito a sexo. E ele menciona duas que comumente nós utilizamos para outro fim, mas que são contaminadas pelo contexto. Então quando ele fala, por exemplo, de avareza, ele não está falando simplesmente de avareza no que diz respeito ao dinheiro. Ele está falando da avareza no que diz respeito ao desejo contínuo por sexo. Você pode ser avarento por sexo do mesmo jeito que é avarento por dinheiro. Aquele desejo incontrolado de ter. Avarento por ter dinheiro. Avarento por fazer, ter, viver num contexto onde o sexo está à flor da pele. Tem pessoas que são assim. Quem já assistiu no passado à Rede Manchete de televisão, que faliu e saiu do ar, foi vendida para a Rede TV, eles tinham documentários que passavam tarde da noite, e eles aproveitavam que passavam tarde da noite para abordar temas sexuais. E aí as imagens eram explícitas. E eu me lembro de um episódio em que eles foram tratar da sexualidade dos adolescentes paulistanos. Difícil, viu? Difícil. Adolescentes de 12, 13, 14 anos, o tempo todo assistindo programas pornográficos com a aprovação dos pais. E isso enche a cabeça. A pessoa pensa em sexo o tempo todo. As nossas novelas, os nossos filmes, as produções audiovisuais, todas elas caminham nessa direção. Na televisão, romance tem que ter sexo. E o sexo vem antes do romance até. E aí vai, descambando. Então Paulo usa algumas palavras. A palavra impudicícia, no texto grego, é a palavra porneia, da onde surgiu o termo muito conhecido entre nós, pornografia. E Paulo associa essa pornografia com toda sorte de impureza. A palavra acartacia, impureza, inclusive no que diz respeito ao sexo. E aí ele vai associar essas duas palavras com cobiça. Cobiça, ela é o 10º mandamento, não cobiçarás. Então quando Deus revela a Moisés a lei e ele diz não cobiçarás, ele faz dois comentários: não cobice as coisas do seu próximo, bens, propriedades, não cobice a mulher do seu próximo. O catolicismo, para tentar esconder o 2º mandamento que diz não farás imagens de escultura, subdividiu o 10º em 2: não cobiçar as coisas do próximo, não cobiçar a mulher do próximo. Mas o mandamento é um só: não cobiçarás. Então, dentre as coisas que nós cobiçamos e que Deus nos proíbe de cobiçar, está a mulher, o corpo, a visualização da nudez feminina e as implicações sexuais disso. Por quê? Porque é a tendência natural da humanidade entrar nessas questões. E ao entrar nessas questões, solta-se o freio. E o cristianismo, Deus nos chama a pisar no freio, a ser mais moderados, a ser comedidos, a praticar aquilo que Deus aprova e permite. Então a Bíblia não proíbe a sexualidade de forma nenhuma. A Bíblia não incentiva a sensualidade, mas ela também não a proíbe dentro dos limites adequados, que é o casamento. Mas a Bíblia também tem um livro que mostra até a presença do erotismo nas relações conjugais, que é o livro de Cantares. E a forma de interpretar Cantares não é simplesmente fazer uma alegoria entre Cristo e a igreja lá no Antigo Testamento. A forma correta de interpretar Cantares é perceber o amor, inclusive erótico, entre um homem e uma mulher que se casaram na presença de Deus, que é o que o livro apresenta para nós. De forma que o que a Bíblia ensina é que todas as coisas têm o lugar certo e a forma apropriada de viver em plenitude, com alegria, inclusive prazer, essas coisas, mas não nas rodinhas de amigos fazendo
piadinhas a respeito delas. Tem coisas que devem ficar escondidas mesmo. Tem coisas que é para o secreto prazer. E que é só seu e da sua esposa e de mais ninguém. E a palavra de Deus diz: tome cuidado com essas coisas. A pornografia não deve ser motivo de conversas abertas e piadinhas que acontecem por aí. Então essas duas palavras dizem respeito a comportamentos sexuais praticados fora dos padrões revelados por Deus e aprovados por Ele na sua palavra. A pornografia se encaixa nos comportamentos sexuais inconvenientes para pessoas separadas por Deus para viver em santidade. As irmãs principalmente sabem o tanto que a pornografia atrapalha na vida conjugal. E os homens sabem o quanto que ela é motivo de tentação e às vezes de queda na sua relação pessoal com Deus. E ela compõe o grupo de pecados nomeados como imoralidade nas Escrituras. E aí ele então fala de cobiçar, que é o 10º mandamento. E a Bíblia diz: cuidado com essas questões. A inveja e a cobiça, que levam a práticas inconvenientes. Nós temos assistido muito na televisão a história de pais, de amaziados, de segundo marido que matam o filho da esposa anterior, ou vice-versa, ou da própria esposa e do próprio marido que matam os filhos por causa do novo relacionamento. E tudo isso porque o sexo foi colocado à frente da verdade. E a palavra de Deus diz: cuidado com essas coisas. Ele então junta num pacote só 3 palavras: conversação torpe, palavras vãs e chocarrices. Palavras torpes ele mencionou lá no verso 28. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, senão a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e que transmita a graça de Deus para as pessoas que estão te ouvindo. Ontem mesmo nós participamos de uma reunião do nosso sínodo, e teve uma polêmica em torno de um assunto, e depois teve uma rodinha de conversa. E aí já apareceu um irmão fazendo piadinha do irmão que tinha votado contra. E a gente teve que dizer para ele: você sabe que no dia do juízo você vai ter que responder por essa palavra frívola aí, né? A gente sabe, mas a gente faz do mesmo jeito. E a gente tem que tomar cuidado. A gente brinca demais. E às vezes a gente esquece que a brincadeira nem sempre respeita os limites do respeito. E a palavra de Deus diz para a gente tomar cuidado com isso. Numa igreja tão unida como a igreja de Vila Nova, que a gente percebe muita fraternidade entre os irmãos, o perigo de brincadeiras que parecem inocentes, mas que são nocivas, é muito grande. Uma palavra dita de forma maldita, fora de hora, com uma intenção maliciosa, pode pôr fogo numa igreja inteira. Eu pastoreei uma cidade onde tinha uma igreja, ela está lá ainda, que tinha 400 membros. E uma fofoca a respeito de um cheque sem fundo, fez com que uma igreja de 400 membros, em 8 meses, caísse para 8. Foram mais de 40 anos para ela chegar a 400 membros. Bastou 8 meses por causa de uma fofoca para ela cair a 8. Essa igreja se recuperou, mas até hoje ela não tem 400 membros, de novo. Porque na cidade ficou as marcas da briga, das conversações, das acusações, das mentiras, das verdades que eram ditas com o dedo em riste na cara um do outro, por causa de uma fofoca. Então a palavra de Deus diz que a gente tem que tomar cuidado com as coisas que nós falamos, inclusive e de forma específica nas nossas questões sexuais.
Nós precisamos aprender a tratar o sexo com um pouco mais de santidade e de respeito, para que não haja no nosso meio esse tipo de acusação que o apóstolo Paulo fala, de conversação torpe, de palavras vãs e de chocarrices. Jovens são muito suscetíveis a isso. Jovens brasileiros, então, nem se fala. Jovens brasileiros goianienses, então, é um desespero. Porque os nossos irmãos gostam de conversar potoca o tempo inteiro. Basta entrar no grupo da mocidade do WhatsApp. É 900 mensagens quase toda semana. E nem sempre adequadas para o nosso comportamento que Deus espera de nós. E a gente fala, não, pastor, é pura brincadeira. É pura brincadeira. E a gente tem que tomar cuidado com esse negócio de pura brincadeira. Porque o diabo gosta dessas puras brincadeiras. E ele faz montanhas com elas. E a gente às vezes nem percebe. Então, Paulo diz, abandone a vida vã, trocando o inconveniente pelo santo. Pastor, santidade não tem graça. Santidade é preto e branco. Será? Nós vamos viver a eternidade inteira praticando santidade. Será que vai ser sem graça o céu? Tem gente que não quer ir para o céu porque acha que lá vai ser sem graça. A gente não se dá bem com coisas boas. Eu fico olhando algumas pessoas, morrem de vontade de morar na Suíça. Lá na Suíça, o cara coloca o jornal lá, você vai lá, pega, paga e vai embora. Aqui no Brasil, se você fizer isso, o cara leva a banca inteira. Mas aí os brasileiros que moram lá dizem, a vida aqui é muito sem graça, é muito honesto. Ué, então por que mora lá e não no Brasil? Volta para o Brasil. Ué. Se a vida honesta é sem graça, por que eu prefiro estar no meio dos honestos do que no meio dos desonestos? Ah, porque eu posso ser desonesto sozinho no meio deles. Eita! Toma cuidado com esse tipo de postura. Deus não deseja isso para nós. Segundo, Paulo então vai dizer quais são os comportamentos que convêm a santos. Ele diz dois aí, a santidade e as ações de graça. É muito interessante, meus irmãos, o fato de Paulo colocar gratidão em contraposição a questões sexuais. Paulo está dizendo o seguinte, em vez de ficar fazendo piadinhas, brincadeirinhas com a sua sexualidade, seja grato por ela. Este é o grande problema dos homossexuais. Eles não se aceitam e depois dizem que nós é que somos hipócritas. Eles vivem uma mentira. Eles falam para nós assim, o que define o que eu sou não é o meu sexo. Aí você vai para eles e pergunta assim, então o que é uma mulher? Ninguém sabe responder. Porque quando um homem acha que é uma mulher, qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele corta o seu pênis, que é o sinal da sua masculinidade. E a mulher, o que ela faz? Ela não tem pênis para cortar, então ela vai usar roupa de homem, barba de homem, chapéu de homem, gravata de homem. Ou seja, rejeita quem ela é para ser o outro, que ela não é. E aí a gente diz para eles que isso é uma ilusão, eles nos chamam de hipócritas. Quem é hipócrita? Quem representa um papel é um homem e representa uma mulher que representa um homem, ou você que fica lutando com os seus problemas sexuais? Quem é o hipócrita? A palavra de Deus diz que gratidão é a solução por isso. Seja grato por quem você é. Ah, pastor, mas eu queria ter olho verde. Seja grato porque seu olho é castanho. Domingo passado nós vimos a história de Amy Carmichael. Ela queria ter os olhos azuis ou verdes. E Deus mandou ela para a Índia. E o fato do olho dela ser castanho foi fundamental para ela pregar o evangelho naquele lugar. Quando nós somos gratos pelo que nós recebemos, nós convivemos melhor com a gente. Quantas pessoas eu convivo com elas? Ah, eu queria ser 10 centímetros mais alto. Queria ter mais seios. Eu queria ser mais forte. Ah, eu não queria ser careca, não. Ah, eu queria ter barba. Eu não posso ter barba, porque eu tenho tanta cicatriz no rosto que minha barba ia ficar um trem esquisita. Então,
Seja grato. Eu apanhei a vida toda por causa das minhas orelhas. Eu era chamado de orelha de banar churrasco na escola. Quantos tapas eu levei na minha orelha quando eu era criança? Nunca resmunguei e reclamei por causa da minha orelha, porque elas me fizeram ouvir melhor. Cuidado de falar as coisas perto de mim, viu? Eu ouço. Tem gente que fica cochichando coisa lá no fundo e acha que o pastor não está ouvindo aqui no púlpito. Eu ouço, gente. Nunca tive problemas com as minhas orelhas. Não gosto de apelido, porque geralmente apelido é uma crítica a alguma coisa que você tem. Tem pessoas que se dão bem com apelidos, ou porque gosta ou porque se rendeu. Eu nunca me rendi. Não gosto de apelido. Não gosto de chamar as pessoas por apelido. Eu prefiro chamá-las pelo nome. Então, a palavra de Deus diz, olha, seja grato. Seja grato pela sua sexualidade. Seja grato pelo formato do seu corpo. Use-o para a glória de Deus. Abençoe seu marido com seu corpo. Abençoe a sua esposa com seu corpo. Cuide das suas crianças com a sua compleição física. O fato de você não ser mais alto pode ser uma desvantagem na hora de pegar alguma coisa no armário. Mas é muita vantagem na hora de pegar alguma coisa embaixo da pia. Então procure ver as vantagens. Procure ver as belezas que Deus te dá por ter feito você do jeito que você é. A Bíblia diz no Salmo 139 que Deus te fez de uma forma assombrosamente maravilhosa. Assombrosamente maravilhosa. Inclusive seus órgãos sexuais, seu útero. Agradeça a Deus. E a palavra de Deus diz que a gratidão ajuda a gente a vencer as tentações nas áreas sexuais. Olha que coisa interessante. Antes de ter essas coisas na sua mente, tenha ações de graça. Substitua essas palavras por palavras de gratidão e você vai ver a diferença. Passe a agradecer um pouco mais pelas coisas que você tem e vive. E você vai perceber que você terá uma postura diferente diante delas e como usá-las para a glória de Deus. É perceptível isso. Então Paulo diz, olha, em vez de ficar fazendo brincadeirinhas com a sexualidade, agradeça a Deus pela sexualidade que você tem, pelo sexo que você tem e viva-o desimpedidamente, viva-o desembaraçadamente na presença e para a glória de Deus. Não tenha vergonha de ser mulher, não tenha vergonha de ser homem, mas seja mulher, seja homem para a glória de Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós nas nossas vidas. Então, em segundo lugar, ainda antes do segundo lugar, tem mais uma citação. Hoje eu estou ruim com o meu esboço aqui. Paulo vai dizer então, Don Stott diz, todas as dádivas de Deus, inclusive o sexo, são assuntos para ações de graças e não para piadas. Fazer piadas a respeito delas forçosamente as degradará. Dar graças a Deus por elas é o modo de conservar o seu valor como bênçãos de Deus de um Criador amoroso. Agora sim, em segundo lugar, Paulo vai dizer então, usando mais um outro verbo, abandonando a velha vida para entrar no reino dos céus. O versículo 5 é forte, é uma acusação. Sabei, pois isso, nenhum incontinente, nenhuma pessoa que se segura sexualmente, ou impuro, que não procura resguardar os padrões do céu da sexualidade, ou avarento naturalmente é aquelas pessoas que gostam de dinheiro, mas aqui no texto tem uma conotação de gostar demais de sexo, que é idólatra. Pessoas que gostam demais de sexo, idolatram o sexo. Aí quando chega ali na meia-idade e as coisas começam a falhar, é hora de vir o adultério, de vir o divórcio, de vir certas murmurações por causa de não ser mais aquele garanhão do passado. A virilidade diminui, viu gente, com o passar do tempo. E às vezes a gente tem dificuldade de aceitar isso. Então não é só o sexo que vai sustentar o casamento. Ele faz parte. Mas tem outras coisas que estão acopladas a isso
e que se nós não valorizarmos e fortalecermos quando a idade chegar, o que a gente vai ter para sustentar o casamento? As coisas diminuem, mas não acabam também, não é isso que eu estou falando aqui não, tá certo? Mas é preciso compreender, saber viver. Então ele diz que quem não abandona a velha vida, que só valoriza essas coisas, não entra no reino dos céus. Paulo não está falando daquelas pessoas que de vez em quando cometem um pecado, escorregam e arrependidos, confessam a Deus, pedem perdão para Deus, para outra pessoa, para o cônjuge e bola para frente. Ele está falando daqueles que deliberadamente rejeitam o padrão do céu e adotam um padrão de promiscuidade. Vá nas faculdades para ver como que são as conversas na hora do recreio. Pura chocarrice, tempo todo. Pessoas abertamente só falam disso, e só falam disso fazendo piadinha. A Bíblia está falando que essas pessoas que escolheram abertamente isso como padrão de vida, não entrarão no reino dos céus. Ou seja, Paulo está dizendo que uma motivação justa e séria para que você tenha uma vida sexual regrada é o julgamento de Deus. Deus julgará essas coisas. Então, Paulo está dizendo para nós o seguinte, que existe algo que a gente precisa saber. Saibam isso, ele está dizendo. Deus vai julgar. Então, se você sabe que Deus vai julgar, você vai escolher melhor o seu padrão de conduta na sua vida sexual. Deus vai julgar, inclusive, os nossos padrões de sexualidade. Não porque Ele não gosta do prazer, mas porque Ele não gosta do abuso do prazer. A pornografia explora o abuso do prazer e torna isso visualmente aceitável para as pessoas, que depois se torna problemas e discussões e brigas dentro do casamento, porque não é daquele jeito a vida conjugal. Então o que nós precisamos saber? Que o nosso comportamento expressa de fato o que cremos e o que somos. O resgate das nossas vidas aconteceu para mudar a nossa rota, inclusive comportamentos, ambições e destinos para as nossas escolhas. Paulo afirma que nesse quesito, nessa questão, Deus não fará exceções, porque ele diz que nenhum incontinente vai entrar no reino dos céus. Nenhum. Zero. Pessoas que escolhem como padrão de vida ficar conquistando os outros, seduzindo os outros, vão responder por esse comportamento na presença de Deus. Porque Deus não permitirá que esse tipo de coisa entre no céu. E é interessante que Paulo diz que não entrará no reino de Cristo e de Deus. Uai, Cristo tem um e Deus tem outro? Não, ele está enfatizando que nem o Pai e nem o Filho concordam com esse tipo de coisa na sua presença. Então, incontinência e impureza, aqui nesse texto, está relacionada com avareza e idolatria. Porque nós vivemos uma época em que o sexo é a deusa, o Deus da vez. É o Deus da televisão. É o Deus das revistas. É o Deus dos programas humorísticos, dos programas de entrevista. E as pessoas querem conversar abertamente, expondo a sua vida sexual como se fosse o máximo. Mas vivem escondendo coisas que fazem de errado. Assim, a palavra de Deus diz: não entre nesse caminho. Não abrace a incontinência. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 7, a respeito da vida conjugal, olha, não demorem de ter relações sexuais, maridos e esposas. A não ser quando vocês concordarem parar por um tempo para orar. Mas voltem, por causa da incontinência. O que é incontinência? É você abandonar a vida conjugal e procurar aventuras sexuais em outro lugar. Na pornografia, na prostituição, nas conquistas dos bares.
Às vezes eu recebo no meu gabinete viúvas para aconselhamento, viúvas jovens. E elas falam a luta que é manter-se íntegras depois da morte do marido, não por elas mesmas, mas por causa dos homens. Uma parente nossa inventou de ir num bar. Devia ter ido para a igreja, mas ela foi para o bar. E meu marido morreu, ela era uma viúva jovem, bonitona, foi no bar. O primeiro que apareceu tentou seduzi-la e levá-la para um motel. O primeiro. Isso acontece às vezes até dentro das igrejas. E a gente tem que estar com o coração aberto para perceber que a gente não está imune às coisas do mundo, mas a gente tem que fazer uma força danada para não deixar elas entrarem no nosso meio. Porque Satanás quer introduzir o tempo todo. E às vezes pessoas mal intencionadas vêm e a gente precisa pegar um cabo de rodo e pôr isso para correr. Calvino diz, olha, a gente enquanto pastoreia, de vez em quando tem que expulsar uns lobos. Não é um trabalho agradável, mas tem que ser feito. Tem hora que aparecem uns lobos aí e a gente tem que pôr isso para correr. Porque eles não vêm para adorar, eles vêm para seduzir. É o mercenário, que só quer ganhar alguma coisa. E a gente precisa discerni-los. Nós queremos que o Evangelho transforme o coração das pessoas. Não que as pessoas transformem a igreja naquilo que elas gostam. Assim, Paulo chama a atenção para essas questões. Ele diz, estes não têm herança no reino de Cristo e de Deus. Quem escolhe um padrão de vida que é da vida vã, não tem herança com Deus. É quem é mudado pelo Evangelho. É quem é transformado no seu comportamento, na sua linguagem, nas suas atitudes, é que vai morar com Deus. E então, em terceiro lugar, Paulo diz, não se deixe enganar por palavras vãs. Observe que palavras vãs apareceu 2 versículos antes. Agora ele repete. Palavras vãs no que diz respeito à sexualidade. Sedução. Eu estou no meu gabinete pastoral ali, tentando pastorear a igreja naqueles momentos em que a gente marca atendimento, e aparece uma pessoa, diz, pastor, eu quero dizer para o senhor que eu estou namorando. Era uma pessoa divorciada que sonhava em se casar outra vez. Aí ela veio, pastor, eu quero comunicar ao senhor que eu estou namorando. Falei, que bênção, irmão, como é que é esse namoro aí? Pois é, por isso que eu vim aqui no gabinete, é uma pessoa casada. Aí, quando eu me dei por mim, eu já tinha dito, sai dessa. O que você quer com isso? Não, pastor, só não sabe fazer aconselhamento, não. Aí, como é que eu devia te aconselhar? Eu perguntei para a pessoa. Ela me disse, não, eu pensei que o senhor ia dizer assim, vai devagar. Como ir devagar? Com uma pessoa casada? Você está mexendo com fogo. Olha que não é uma bomba. E elas explodem. O aconselhamento mais difícil da minha vida foi de um adultério com 2 pessoas ao mesmo tempo. O marido tinha adulterado, Deus levou ele ao arrependimento, ele pediu perdão para a esposa, se reconciliou com a igreja, e a igreja na qual ele se reconciliou foi a nossa. E eles estão lá frequentando a igreja. A esposa perdoou o marido. Eu te perdoo, mas um dia eu me vingo. Quando ele me contou o problema, ele não me contou essa parte. Aí 1 ano e meio depois que eles estavam frequentando assiduamente a igreja, ela resolveu cobrar. Aí ela começou a adulterar com 2. Um que não era da igreja e outro que frequentava a igreja e era vizinho deles. Trocando em miúdos, 1 ano e meio de aconselhamento. 1 ano e meio de aconselhamento. No meu gabinete eu atendi um dos amantes e o marido traído. Estavam um sentado numa ponta, o outro sentado na outra ponta, e um monte de bilhete amoroso em cima da minha escrivaninha.
E o marido dizendo assim: pastor, fala para ele que eu não quero saber dele não, que ele pode sumir, eu não quero que ele me mate. E o outro adúltero dizendo o seguinte: fala para ele que eu estou fora, que eu vou sair disso, que ele não me mate. Aí estou eu lá, meu segundo ano de ministério, com 2 barbudos na minha frente, dizendo para eu resolver as ameaças de morte que nenhum tinha feito para o outro. Mas foi assim que o aconselhamento aconteceu. 1 ano e meio depois, graças a Deus, eles estavam restaurados. O marido foi eleito diácono da igreja. Ela se integrou na SAF da igreja. E as 3 filhas eu tive o privilégio de batizá-las todas na presença de Deus. São minhas amicíssimas hoje. Naquele tempo eram menininhas, hoje já são mãe com filho, quase casando. Mas entra, gente. E de vez em quando cai no gabinete do pastor. Porque muitas vezes nem lá chega. Resolve-se do jeito do mundo. Vai brigar para lá. E aí quando a gente pergunta o que está acontecendo, a gente quase apanha. A palavra de Deus diz: olha, não entra nessa história. Cuidado com essas palavras enganosas, são palavras vãs. O que é uma palavra vã? Uma palavra vã é uma palavra inútil, sem utilidade, que não tem nenhum compromisso com a verdade. Lembra do Salmo 127? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Todo mundo sabe esse versículo de cor. Olha o próximo: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Vão, inútil, penoso. 3 palavras que o salmista usa. Então tome cuidado com essas palavras que são inúteis. Elas não abençoam ninguém. Tome cuidado com isso que vai fazer o seu casamento, a sua vida sexual ficar vazia, sem sentido, sem razão de ser. Toma cuidado com as consequências disso que vai fazer da sua vida sexual se tornar penosa, difícil, complicada. A palavra de Deus diz que Deus dá essa bênção para os seus amados enquanto eles dormem. Olha que coisa interessante. Enquanto você está lá descansando, despreocupado com a vida, Deus está enchendo a sua conta de bênção. Está cuidando de você, está protegendo você, está abençoando você. O que Paulo está dizendo no final das contas? Que as obras da carne trazem o julgamento, a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Onde em Efésios essa expressão já tinha aparecido? Lá no capítulo 2. Lembra? Pela graça ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, do diabo, as inclinações da vossa carne. E deixa eu ler o versículo 3 aqui, que ele não veio na memória. Efésios 2, 1 a 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos contra o outro, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Nós éramos por natureza merecedores da ira. É a mesma expressão. O que Paulo está dizendo? Do que Deus nos livrou quando nos salvou? Dos nossos delitos e pecados, do mundo, da carne, do diabo e da ira de Deus sobre o pecado. Paulo está dizendo que manter esse padrão de vida é colocar-se deliberadamente debaixo da ira de Deus novamente. Não faça isso. E por fim, não devemos ter
comunhão com eles. A palavra participação que Paulo usa aí no texto grego é a palavra koinonia. Koinonia, que pode até ser o nome do próximo grupo familiar da igreja, quer dizer participação, manter comunhão, estar ligado a. Paulo diz, não se liguem a essas coisas. A Bíblia não proíbe a gente ter amizade com pessoas do mundo. A Bíblia diz que a gente deve ter cuidado de não assimilar o comportamento deles. Nós somos amigos deles para ser luz na vida deles, não para que eles sejam trevas na nossa. Ah, pastor, mas se eu começar a tomar certas posturas, eles vão se afastar de mim. Mas aí é eles que vão se afastar. Seja fiel. Afastam-se uns, aproximam-se outros. Lembre-se disso. Tem amigo que não vale a pena. Tem amigo que você vai investir na vida dele a vida toda. E ele vai ser grato o tempo todo, embora o comportamento dele não mude. Então, ser amigo é uma coisa. Deixar a amizade do mundo tomar conta da sua amizade é outra coisa. Você pode ser amigo sem se envolver. Jesus era assim. Jesus entrava em qualquer casa para tomar qualquer refeição. Melhor do que muitos de nós que não entram, né? Ele entrava em qualquer casa. E embora ele entrasse em qualquer casa, nunca saía de lá com a roupa, com a vida, com o comportamento sujo. Pelo contrário, levava a luz de Deus para aquela casa. Então haverá momentos em que você vai entrar em muitas casas estranhas. Que a luz de Deus entre com você. E saia com você. E deixa um restinho lá para a pessoa mudar de vida. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Deixa eu terminar com duas aplicações. A primeira aplicação óbvia, e essa última citação que eu fiz é um exemplo disso, que ninguém nessa igreja invente de dizer que doutrina não importa. Quando a gente vai falar sobre igrejas, denominações, é a primeira coisa que a gente ouve: doutrina separa. Evangelho ou evangelização aproxima. Doutrina só separa quem não gosta das coisas de Deus. Quem gosta das coisas de Deus gosta de doutrina. E aí a gente precisa aprender a entender melhor as doutrinas. Paulo diz, olha, lá no capítulo 2, Deus nos tirou debaixo da sua ira. Não entrem debaixo dela outra vez agora por causa de um comportamento sexual inadequado. Que não testemunha a graça de Deus na sua vida. Segundo, uma vida digna de Deus e uma vida de santidade para Deus são os nossos objetivos. Quando Paulo terminou a parte doutrinária e começou a parte prática, capítulo 4, verso 1, ele então diz, vivam de modo digno da vocação a que foste chamados. Uma vida digna de Deus. E agora ele repete esse mesmo ensinamento de uma outra forma, dizendo, não pratiquem aquilo que não convém aos santos. Uma vida digna de Deus é uma vida de santidade. Santidade não é simplesmente aquilo que a gente vê nos quadros medievais, aquelas pessoas da cara pálida, com um olhar para cima e uma auréola que só quem pintou que vê na cabeça dela, né? Santidade não é isso, é essa alienação da vida. Santidade é você entrar na chuva sem se molhar. É você lidar com as pessoas e depois Deus tirar o barro de você. É fácil? Não é. É o desafio. É o alvo. Você coloca diante dos seus olhos e corre naquela direção. Você fala assim, eu quero comprar um apartamento nos próximos 10 anos. O que eu preciso fazer para comprar um apartamento nos próximos 10 anos? Aí você faz um monte de conta. Você estabelece planos, você estabelece estratégias. Vou reduzir a Coca-Cola em
3. Se eu tomava 3, agora só vou tomar uma. Os hambúrgueres de sábado à noite, que era 2, agora vai ser só meio. Então você começa a economizar desesperadamente. Porque você quer comprar um apartamento nos próximos 10 anos. Chega lá no ano 9, você já tem condição de comprar o seu apartamento. Mas você se programou. Você planejou. Você mudou comportamentos. Você assumiu desafios. A santidade é assim também. A gente precisa planejar. A gente precisa perceber o que está atrapalhando e colocar de lado. A gente precisa pedir que Deus nos ajude com sabedoria, quais decisões tomar, quais caminhos entrar e seguir. A Bíblia diz que Deus é fiel e todos aqueles que pedem a sua ajuda, Ele os abençoa. Lembra do Salmo 23? Há pouco tempo atrás, lendo novamente o Salmo, usando um comentarista bíblico para isso, ele me chamou a atenção para o verso 3, se eu não me engano. Salmo 23. E eu vou terminar com essa citação. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Por onde que Deus nos guia? Deus nos guia pelas veredas da justiça. Se eu escolher andar nas veredas da injustiça, Ele vai me guiar? Não vai. Ele vai me guiar se eu escolher andar por onde Ele anda. O pastor escolhe o caminho por onde vai levar as suas ovelhas. Não é as ovelhas que escolhem as frias das quais o pastor vai ter que tirá-las. Poucos dias atrás eu assisti aqueles videozinhos engraçadinhos que caem na sua frente na hora que você está mexendo no Instagram. Aí eu estou lá vendo uns videozinhos engraçadinhos. E aí o Franklin Ferreira, que é um pastor batista, muito bem quisto no nosso meio, ele colocou um desses videozinhos engraçadinhos. Aí como foi ele que colocou, eu fui assistir. 3 homens tentando tirar uma ovelha do buraco. Uma vala. E aí eles fizeram muita força e tiraram a ovelha do buraco. Ela saiu toda saltitante e caiu no buraco lá na frente de novo. Às vezes a gente faz assim. Deus tira a gente do buraco, a gente fica tão contente que vai cair no buraco de novo porque não prestou atenção no caminho. Deus vai te guiar pelas veredas da justiça. Ao orar hoje à noite, na hora de dormir, peça para Deus: Senhor, me coloca nessas veredas. Coloca meus pés nesses caminhos. Para que eu perceba, para que eu veja o Senhor